Jornal da Rede Alesp. 11 horas com 14 minutos. Agora é o momento de mais uma entrevista, mais informação, mais prestação de serviço. O Jornal da Rede Alesp conversa com Roberto Bolognini. Ele é advogado e professor de Direito Civil da Universidade São Judas Tadeu. Ele vai falar justamente sobre o direito habitacional nas comunidades em tempos de Covid-19. Bom dia, Roberto Bolognini. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a vocês, todos da bancada, a todos os telespectadores. Bom, vamos começar então. Eu queria que o senhor desse para a gente um parâmetro aí do que realmente é a situação então das pessoas que são mais vulneráveis frente a essa pandemia. A questão habitacional, ela impacta diretamente nessa situação e na vulnerabilidade das pessoas. Eu vou dar alguns dados estatísticos que são preocupantes, né? Nós temos no Brasil cerca de 3.400 favelas, 11 milhões de pessoas nessas favelas. Na cidade de São Paulo, em Grande São Paulo, 1.715.000 favelas e por volta de 2 milhões de pessoas habitando esses locais. Então, efetivamente, essas pessoas estão mais expostas. A habitação em favela é extremamente precária, como nós sabemos. O conglomerado de pessoas é excessivo e tudo na contramão do coronavírus, né, que efetivamente exige um isolamento social, quando não uma quarentena. Então, infelizmente, tomara que eu esteja errado, mas eu penso que quando essas pessoas mais vulneráveis, de habitações precárias, forem atingidas, o vírus a coronavírus vai acabar crescendo e de uma forma absurda, né? Exponencial. E, portanto, medidas devem ser tomadas por parte do Estado para tentar evitar essa situação. Importantes informações trazidas pelo doutor Roberto, porque o senhor tem razão quando diz que essa aglomeração vai na contramão do que os governos e as autoridades de saúde pedem, né? Porque o que nós temos escutado é que as pessoas precisam e necessitam ficar em isolamento. Inclusive, a hashtag Fique em Casa é a mais utilizada nos últimos dias, certamente por conta disso, ou até em inglês, Stay at Home. Agora eu gostaria de perguntar para o senhor, como essa pessoa que mora em uma comunidade, que divide 1 ou 2 cômodos com 9, 10, 12 pessoas, faz para cumprir as determinações ou as orientações das autoridades de saúde? O senhor bem mencionou que esse é um desafio para as autoridades. Tem alguma iniciativa que chamou a atenção do senhor nos últimos dias? Veja bem, nas favelas, nas comunidades mais carentes, o isolamento social é quase que impossível, né? As autoridades não assumem, as autoridades públicas, efetivamente essa situação, porque sabem, têm consciência do quanto é difícil controlar essa questão da pandemia nessas favelas, nessas comunidades. A máscara, pelo que eu entendi até então, na orientação médica, orientação da saúde, a máscara seria uma boa solução, mas efetivamente não paralisaria o coronavírus na sua progressão efetiva. O que eu penso é que o Estado ele deve tomar uma medida que se chama requisição. O que é requisição? Está na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 27, e também na Lei 10.257 de 2001, artigo 4º, que é o Estatuto da Cidade. Portanto, lei federal aplicável em todo o território nacional. O que deve fazer o Estado quando há uma situação de calamidade pública, de guerra, enfim, uma situação de catástrofe? O Estado pode requisitar bens e serviços dos particulares e colocar à disposição da sociedade e das pessoas mais carentes para suprir as suas necessidades. Então, por exemplo,
já foi feito em São Paulo, na cidade de São Paulo, a construção de hospitais de campanha, né? No Pacaembu, e também eu vi hoje uma matéria no Bruno José Daniel, que é o estádio ali do Santo André, da cidade de Santo André. Por que não tentar-se requisitar, tentar não, requisitar efetivamente os estádios de futebol particulares. E nesses estádios, onde tem espaço, colocar habitações, ainda que provisórias, e conduzir as pessoas, por exemplo, de mais de 60 anos, vulneráveis, que se encontram nas ruas, e também nas favelas, né? Então, a questão vai passar por onde? Mas é necessário que essas pessoas aceitem isso. Não, é necessário que elas sejam conduzidas. Não é nenhuma medida arbitrária. Por quê? Porque elas estão colocando em risco a própria saúde e a saúde da sociedade, caso elas sejam contaminadas e esse vírus efetivamente não tenha controle mais. Então, existe muito espaço privado que, nesse momento de urgência, pode ser transformado num hospital de campanha, pode ser transformado num abrigo provisório para retirar essas pessoas e tentar protegê-las de alguma forma. Se vai solucionar, eu não sei, mas pode muito auxiliar. Doutor, eu gostaria só de fazer um complemento, porque tem algumas iniciativas que poderiam ser soluções para esse caso. Inclusive, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou nesta semana que irá contratar alguns quartos de hotel para que idosos que moram em comunidades fiquem hospedados durante a pandemia. E o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, também adotou uma postura semelhante, locando alguns hotéis para oferecer os quartos aos idosos moradores das comunidades. O senhor entende que essa pode ser uma saída para esse caso? Sim, a locação ela é uma saída, o Estado fazendo isso numa certa medida também protege a iniciativa privada, os proprietários desses bens, mas isso, em vista de toda a problemática, de todo o caos econômico-financeiro que se avizinha no Brasil, isso também pode onerar demais o Estado. A requisição, ela não é um ato arbitrário, a requisição é um ato unilateral do Estado num momento de necessidade, em que não há o dever do Estado em reparar os proprietários desses bens. Se, eventualmente, quando houvesse a desocupação desses estádios, dos hotéis, enfim, de áreas privadas, auxiliando no abrigo provisório e nos hospitais de campanha, se esses imóveis tiverem algum tipo de dano, aí o Estado é obrigado a reparar. Não tendo, o Estado pode e deve, em prol de uma coletividade, de uma parte da sociedade vulnerável, empobrecida, pode sim exigir que a iniciativa privada colabore e, portanto, auxilie essas pessoas. Então, além dos espaços públicos, em que há um dever do próprio poder municipal, estadual e da União em conceder para abrigar essas pessoas, eu penso que essa medida extrema pode solucionar e muito. Porque existe um princípio na Constituição, que é o princípio da solidariedade. Esse ato de exigir da iniciativa privada a propriedade para abrigar as pessoas não é ato de benevolência, é um dever constitucional. O princípio da solidariedade, o que ele determina? Ele determina que, quando o indivíduo não puder suprir suas necessidades, nem a família, o Estado tem o dever de fazê-lo. É o momento. São 11 milhões de pessoas em favela, são cerca de 2 milhões de pessoas em favela só em São Paulo. É necessário uma medida efetiva de urgência para que a gente não pague um preço por vias diversas, mas que pode chegar à mesma situação, do que está acontecendo na Itália, lá em Milão, em que o prefeito simplesmente disse que as pessoas deveriam continuar com o comércio aberto, trabalhando. Teve um jogo lá da Atalanta com Valência,
com 50 mil pessoas no estádio, e aí o epicentro do vírus está em Milão, se espalhando por toda a Itália, né? E, portanto, as autoridades públicas têm que ter responsabilidade, a iniciativa privada tem que ter consciência, e muito já tem, transformando, inclusive, suas linhas de produção nas indústrias, mudando a linha de produção para fabricação de máscaras, eu vi essa matéria também, mas a iniciativa privada tem que estender mais a mão, porque, senão, nós podemos pagar um preço muito grande, muito grave, enquanto sociedade carente que somos. Doutor Roberto, quem fala agora aqui é a jornalista Priscila Silvério. Nós estamos falando da questão já tão difícil das comunidades, já 3.400 favelas, em cada uma delas, quantas famílias. Mas ainda tem uma situação pior ainda, que é quem mora na rua, quem vive na rua, né? Não é nem quem mora, mas quem vive na rua. Queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa vulnerabilidade, dessa possibilidade também de maior contaminação, risco maior, pessoas que já têm uma imunidade mais baixa também e podem ter e desenvolver a doença de uma forma mais grave. Sem dúvida. No município de São Paulo, nós temos aproximadamente de 24 mil a 27 mil pessoas que estão residindo na rua, morando em rua. E, aliás, esse fenômeno é um fenômeno mundial. Eu estive em Londres não faz muito tempo, e lá em Londres tem mendigo de rua, né? E por que isso? Porque a população cresce, né? Nós tínhamos 2 bilhões de pessoas há 200 anos atrás e temos 8 hoje. A população cresceu em todo o mundo, a terra, a água é a mesma. Então, naturalmente, aqueles menos favorecidos ficam nas piores condições. Em relação à população em São Paulo, no município de São Paulo, você tem razão, Priscila. Há que também olhar com muito carinho para essas pessoas, que são pessoas normalmente viciadas, pobres, doentes, e que a situação vai se agravar se não houver uma medida efetiva. Quando eu falei da requisição dos estádios de futebol, que são espaços grandes, né? Nós temos aí o Itaquerão, temos o Morumbi, temos o campo do Palmeiras, do Nacional, do Juventus, e tantos espaços privados que poderiam ser transformados em abrigos momentâneos, provisórios, e acolher essas pessoas com um tratamento digno de alimentação, de médico, né? Enfim, nesse momento de tanta dificuldade. Nós não podemos esquecer que as pessoas que estão na rua também nós temos, como sociedade, responsabilidade por isso. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas é verdade, né? Muita gente fala, se você lutar, se você buscar os seus objetivos pela meritocracia, você vai ter uma vida melhor. Só que tem pessoas que não têm essa possibilidade, por N motivos, até por uma questão de falta de estrutura familiar. E nós, enquanto sociedade, temos que olhar para essas pessoas. E eu repito, há um princípio na Constituição, que é o princípio da solidariedade, há o princípio da dignidade humana, que tem que ser respeitado e ser cumprido. Quando o indivíduo não tem essa dignidade respeitada, quando a família não pode lhe propiciar essa situação, o Estado tem o dever de fazê-lo. Estamos conversando com o Dr. Roberto Bolognini, advogado e professor de Direito Civil da Universidade São Judas Tadeu, trazendo importantes reflexões sobre coronavírus e habitação, o isolamento das pessoas nas comunidades e também as pessoas em situação de rua. Doutor Roberto, muito obrigado por sua participação, pela gentileza em atender a nossa equipe, e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que acompanham o jornal da Rede Alesp. Quero deixar, sim, uma mensagem, agradecendo já o convite de vocês. Eu gostaria de dizer ao povo que está nos assistindo, à população que está nos vendo, que tenha fé em Deus, né? Tome as medidas
que a Organização Mundial de Saúde determina, não tome medidas, ainda que sejam indicadas por grandes autoridades no Brasil. Nós temos que seguir o que a Organização Mundial de Saúde determina. Nós precisamos solucionar primeiro a questão da saúde. A economia é posterior. A gente corre atrás e consegue solucionar. Então, eu quero dizer à população que tenha fé em Deus, siga as colocações feitas pela Organização Mundial de Saúde, as orientações, e vamos juntos, com muita fé, vencer esse coronavírus, porque o nosso povo tem a marca de um povo guerreiro, de um povo lutador. E eu acredito nisso e tenho certeza que nós vamos vencer e vamos passar essa fase. Muito obrigado por todo o espaço concedido. Um grande abraço a todos, um bom dia a todos.